Eu escrevia para as minhas filhas, uma época que estava havendo eu e muitos advogados, nós estávamos sendo homenageados, para cá, homenageado na Câmara, homenagem na Câmara Municipal, na Câmara Federal. Eu escrevia para elas que os advogados eram pessoas comuns, absolutamente comuns, tinham medo. Tinham, vamos dizer, emoções que às vezes seguravam a sua ação, então tinha que haver uma luta interna para que eles rompessem aquilo, e que o que me impulsionava na vida era uma ideia do que eu tinha sobre ser advogado. A imagem de ser advogado era meu pai, tem sempre a história de pai, né? Fernando, o psicanalista, né? O pai, né, chegando na Faculdade de Direito, eu tenho uma foto da Faculdade de Direito com filas para alistamento em 1932. Meu pai chegando em 1930, 31, eu imagino, não consigo ver, mas eu imagino meu pai tendo sido convencido pelos professores da faculdade de que era necessário, enfim, lutar pela Constituição. Essa é uma coisa polêmica aí, mas não importa. Eu imagino ele naquela fila, porque sim, ele sai da Faculdade de Direito, ele tinha sido levado para a Faculdade de Direito por uma decisão de família. A família falou: Belisário, você é o cara, nós somos 6 filhos, mas você é o único que tem condições de inteligência, de brilho, não sei o que lá, blá, 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 para ir, Belisário ele, né, meu pai, para ir para a faculdade. E ele veio, fez o vestibular, entrou na Faculdade de Direito, depois ele virou professor do pré-jurídico, mas antes ele, sensibilizado com as histórias, possivelmente, né, sensibilizado com as histórias que eram faladas pelos grandes professores da época, ele sai dali e se alista. Possivelmente ele era um daqueles da foto que eu tenho de cima, de um outro prédio, né, tirando os caras na fila de alistamento. E vai e luta em Cunha, e vai e luta em... E a luta de 32, não importa como, mas era uma luta complicada. Os federais eram tropas regulares. Em Cunha, por exemplo, aquela estrada que leva de Guaratinguetá até a entrada da estrada para Paraty tem o nome de um trabalhador rural, de um proprietário rural, que foi torturado para dizer onde estavam os paulistas. Porque ali, Cunha tem uma função estratégica ali, né? Então meu pai lutou lá, lutou no túnel da Mantiqueira. Né? Eu fui lá, eu fui com o meu neto e com a minha filha lá visitar o pequenininho lá, não entendia direito a história. E tem histórias curiosíssimas lá, enfim. Na minha cabeça, ser advogado era o cara que ia, que estudava, etc. Mas de repente ele tinha um chamado. Ele tinha um chamado e saía para atender o chamado. Né? Advogado é aquele que é chamado. Então, na minha cabeça, aquilo era... Soma isso com um dever, com uma noção de servir e de dever que vinha da onde vinha isso? Vinha da... Caramba, isso é uma sessão de psicoterapia. Vinha da ação católica, que eu tinha feito muitos anos. Então, quando eu fui chamado para trabalhar com o Edipal, depois para trabalhar com o Antônio Mercado, e depois, enfim, para trabalhar com a Rosa Maria, para nós estava muito claro isso, a gente tinha esse dever. Não importa, era uma atividade profissional, sim, claro era. Mas a gente tinha um dever, de denunciar a tortura, de tentar tirar o preso da cadeia, tentar tirar o preso do processo, absolver o preso.
Esse era o meu objetivo. Eu queria absolver o preso, eu queria que ele não fosse torturado, que ele saísse da cadeia e que fosse absolvido. Eu que fosse condenado à menor pena possível, né? E aí, essas decisões eram do advogado. Uma vez eu recorri para o Superior Tribunal Militar da pena do Altino Rodrigues Dantas, que eu tinha te falado. Ele tinha sido condenado por assaltos à mão armada, roubos, enfim, eu falava, isso chama roubo, está no Código Penal, não é ação, é roubo, enfim. Era uma brincadeira entre nós. E se era crime continuado, não era, aquelas discussões todas. E ele tinha sido condenado a 49 anos de... Eu recorri. Não, ele foi condenado a 81 anos em primeira instância, Nelson Guimarães et Caterva. 81 anos. Eu recorri, ele baixou a pena para 49 anos. Um voto para 45. Um voto de um dos militares falou, não, não é 49, é 45. E o advogado jovem entrou com embargos infringentes para que prevalecesse o voto mais favorável. O Altino, naquela altura a gente visitava muitos presos políticos, o Altino me apresentava às pessoas. Esse advogado, ele conseguiu 49 anos para mim e agora ele está lutando para que não seja 49, seja 45 anos. Quer dizer, era uma piada para ele, né? Reduzir para 45 anos era uma piada. O que acontece é que quando veio a lei de anistia, a lei de anistia pegou os processos que não estavam concluídos e se aplicou. Não aos crimes, aplicou, enfim, era uma tese essa, né? Então nós fomos até o Supremo Tribunal Federal para que fosse dado aos crimes, não era crime de sangue, porque mas aos crimes mais graves, o mesmo tratamento que se dava aos crimes mais leves e mais, para que se desse aos casos condenados, mas não condenados definitivamente, o tratamento de quem não tinha sido condenado. Então a minha tese era condenado definitivamente. A lei, quando escreve condenado, quer dizer condenado definitivamente. Essa era a tese. Então eu fui para o Supremo Tribunal Federal. Foi o primeiro ou segundo caso que o Supremo Tribunal debruçou sobre essa tese. É difícil até de achar esse acordo, eu achei, tenho. Mas uma pessoa que trabalhava lá dentro falou assim, e o relator desse processo? Quem que você escolheria para relator? Eu fiquei pensando assim. Eu falei, eu escolheria o Leitão de Abreu. A moça falou, o cara acabou de sair de ser chefe da Casa Civil do ditador não se falava isso, do presidente da República, Leitão de Abreu, imagina. Tinha Xavier de Albuquerque, tinha outros caras que tinham vindo antes de 64, que não tinham sido caçados. Você vai escolher o Leitão de Abreu? Eu falei, eu acho que é o único que tem condições de enfrentar essa tese, ele é jurista, né? E aí, por uma coincidência brutal, o Leitão de Abreu foi sorteado como relator do caso. E entendeu que condenado é condenado definitivamente. E saiu uma leva de gente com essa tese de que quem não era condenado definitivamente, ainda que fosse um crime gravíssimo, tinha sido anistiado. O STM era composto de oficiais generais das três forças, né, escolhidos a dedo. Eram promovidos pelo presidente da República, os presidentes da tortura. Mas eram escolhidos a dedo. Entre oficiais. Às vezes, o STM representava um refúgio para colocar um general que a gente não queria na tropa. Né? Eles não queriam na tropa.
Então, o STM foi... essa história do STM é um capítulo interessante. A gente sempre pega do ângulo de dar sequência às nossas representações, que isso realmente salvou vidas. Isso realmente salvou vidas. Mas é impossível você dizer... Eu acho que eles faziam por não acreditar na tortura, porque eles não tinham contato com a tropa, né? Mas eles tinham contato com as famílias iam visitar os presidentes, iam visitar Rodrigo Otávio, iam visitar todos os juízes e as discussões. O Rodrigo Otávio, eu acho que é um exemplo de pessoa que foi se transformando mediante os relatos que aconteceram lá, porque ele não é conduzido para lá porque ele era um liberal, né? Ele é conduzido para lá como foram todos os outros generais, etc. Eles tinham algum contato com a tortura. Eu tenho clientes e amigos que foram visitados no cárcere por... Tinha um general que era tio de uma torturada. E ele foi lá e a visitou. Ela tinha acabado de sair da tortura. Saiu da tortura para ser... Ministro do STM? Não, ele era comandante do 2º Exército, general do Exército, que poderia, na sequência, ser conduzido para lá, como foram outros, de Lermand, etc. Esse acho que não foi, porque depois ele vai ser afastado pelo Geisel. Então, é claro, eles não torturavam, mas eles podiam ter acesso lá. Mas o comandante do 2º Exército chega, claro, eles interrompem a tortura, não vão torturar na frente. Mas sim, claro, ele chega e vê o ambiente, vê o sangue, vê a Sarita. O sobrenome, acho que é uma questão de segurança. Então a Sarita foi torturada e o seu tio chega imediatamente depois, serve suco de laranja para ela, e ela pediu que servisse para todos os presos, né? E eles fazem isso. Então eles tinham conhecimento. É possível que eles tenham conhecimento da tortura, sim, é possível. Eu entendo que alguns deles preferiam colocar o exército no exército que eles se formaram, lá que eles falavam, o exército de Caxias, todos os grandes alunos, né, primeiros alunos, etc. Então, era uma coisa que, se existia, não era uma política de Estado. Depois a gente vai entender que é uma política de Estado, que o presidente da República comandava, etc. Era uma cadeia de comando, né? Mas muitas vezes, isso é uma das coisas que eu tento... Sempre falo, olha, não, a tortura não é um conjunto de pessoas sádicas que vai tortura, isso é uma política de Estado. A tortura é para obtenção de informação, quando não para... você tem o jurista paraguaio que fala domesticação da população pelo medo da tortura, né? O Justo Prieto, que já falecido, juiz paraguaio, ele diz o seguinte: chega um advogado paraguaio do interior, a gente prende, eles prendem, levam para a polícia paraguaia, secreta, etc. Chega o segundo advogado do exterior, a gente faz a mesma coisa, depois não precisa fazer isso mais. Ele falava processo de domesticação da cidadania. É possível que eles todos tivessem perfeita ciência, né? Eu realmente acho que é possível que eles tenham tido ciência da tortura. Eu acho que muitos deles pode ser que não acreditassem que aqueles fatos aconteciam como foram uma cadeia de comando. O Alcides Carneiro era um ministro que a gente tinha como liberal. A mesma coisa o Jaci Guimarães e o Valdemar Torres da Costa. Eram civis. Então, Alberto Pereira dos Santos era presidente do STM e um cliente meu não queria ser solto. Não queriam que ele fosse solto, não queria ser solto. Adalberto Pereira. Então, o Sérgio Jovelevitz tinha sido... foi ministro do Gás. O Sérgio Jovelevitz era um preso importante, porque ele era do Sul. E eles tinham, me disse o sábado, eu nunca tinha ouvido isso, o Dói-Code, o Ustra era do Sul, eles tinham ódio
de terrorista do Sul, gaúcho. Então o Sérgio Jovelet foi muito torturado, foi muito torturado. Eu era advogado dele, o STM soltou, diminuiu a pena dele e soltou. E o Dobbs falou, não, esse cara não sai. Esse é um negócio do outro mundo, né? E eu fiz aquela coisa que... Eu liguei para a casa dele, do Adalberto Pereira dos Santos. Me atende a irmã dele, me atende a irmã do Adalberto Pereira dos Santos. Eu falei, olha, aqui é o advogado de São Paulo. O general Adalberto assinou um alvará de soltura. E eu já piorei, né? Eu falei, o Dobbs não vai cumprir. Disse que não vai cumprir. Ela falou para mim, ligue em 15 minutos e o senhor vai falar com ele que ele está no banho. Eu confesso a você que eu não sei como é que eu descobri o telefone do general, do apartamento do general Adalberto. E falei com a irmã dele, ele não era casado. E aí me atendeu, daí em 15 minutos eu liguei, 15 minutos, eu liguei, general Adalberto, um dia, Belisário dos Santos, desculpe incomodá-lo em casa. A figura que eu imagino não é um cara de farda falando comigo, é um cara enrolado na toalha. Não, acabou de sair do banho, pô. E falando comigo. E eu falei, general, aqui é um advogado de São Paulo, Belisário e tal. O STM determinou a soltura do Sérgio Jovelevitz e a família toda está angustiada, né? Porque, sei lá, que ele vai desaparecer de novo e tal. E o Dobbs disse que não vai cumprir. O Dobbs, na época, era Fleury. Não vai cumprir a sua ordem. Ele falou, todas as conversas comigo, né? Não sei se pela minha voz, começavam assim, meu filho, vá para a auditoria agora e espere seu cliente lá. Espere o seu cliente lá. Vá agora para a auditoria. Eu cheguei na auditoria, essa história é engraçada, não tem muito a ver com isso. Cheguei na auditoria, estava lá, era a primeira auditoria, embora fosse um caso importante, era a primeira auditoria. Estavam as pessoas desesperadas, o escrivão, desesperado, acha o presidente do tribunal, liga para o STM, tal. E eu esperei acalmar um pouco, falei assim, o fulano, o general não está no STM, ele está em casa. Acha o telefone na casa dele. Eu falei, eu tenho o telefone da casa do general. Aí, para aquele silêncio, né? Se fosse um filme, né? E aí, realmente, eles ligaram para o Dobbs. Era um mero engano. O cliente eu esperasse lá que o cliente seria trazido para lá. Então, ou eu fosse para lá, não sei, não lembro bem direito, mas esse era o Adalberto Pereira dos Santos, quer dizer, o cara que confrontou o chefe do Dobbs, quer dizer, a autoridade dele era suficiente para isso, né? Mas... E ele foi solto? Foi solto imediatamente, né? Não tinha por que ficar preso, não estava plural preso, né? Se plural não estiver preso, não tinha nada. Eu demonstrei lá que ele não tinha nada. Então, Adalberto era um cara bom, o Alcides Carneiro foi o que deu o voto para o Altino ser condenado a uma pena menor. Então, eram juízes com os quais a gente terçava votos. A gente sabia que um julgamento no STM só durava até às 6h30. Isso era fundamental para você marcar o voo da volta. Por quê? Porque o Alcides Carneiro e o Sobral Pinto iam ver a novela. Coisas engraçadas, a gente sabia disso. Acabava a sessão. Os outros eu acho que iam ver também, né? Mas imagina essa, o cidadão acabando de uma sessão de julgamento e a gente ia de avião, passava pela Presidente Vargas e ia o prédio do Superior Tribunal Militar. A minha lembrança é que era no centro do Rio. Era no centro do Rio e, enfim, um prédio, não lembro se era imponente ou não, mas a da sala eu lembro bem, que era
lembro bem, enfim. Os móveis que eles tinham no STM, no Rio, foram levados para Brasília depois. São os mesmos móveis. Eu falei com a presidente. Depois ela me disse que ela recebeu os mesmos móveis. Ela até vai fazer uma doação para a Ordem, prometeu uma doação de alguns móveis da bancada da defesa para a OAB. A Elizabeth, né? Elizabeth, é. Então, a minha lembrança tinha a tribuna da defesa, né, uma tribuna normal, acho que é a mesma que depois foi ocupada, e tinha o Ministério Público numa outra tribuna, sempre nesse antagonismo, e você falava para os ministros, 15 ministros, né, uma coisa difícil de imaginar hoje. A única coisa parecida que eu tenho é a sede do STJ em Brasília, que os ministros têm quase a mesma disposição, assim, o Supremo é assim, né? O Supremo é uma coisa assim. Então, você falava para os ministros assim, você sabia quem era o relator, a gente sabia qual era a tendência dele e tal, e sempre difícil Mas eu lembro muito das auditorias no Rio de Janeiro. As auditorias eu lembro muito, eram auditorias. Tinha muitas auditorias no Rio de Janeiro, muito mais do que em São Paulo, imagina. Por isso que São Paulo era sempre. Tudo caía no Nelson. Né? As auditorias. Minas tinha um juiz muito liberal, o juiz da auditora era muito liberal. Mas o Rio tinha um ou outro. Assim, o Rio. Teve a Letícia, o juiz, depois ela veio a ser juiz em São Paulo, Letícia Alencar, mulher do Nélio, né? Mas já era um período de ouro. Modernos. Tempos modernos, né? Mas então era um semicírculo, assim, essa é a lembrança que eu tenho. E a lembrança mais viva é do julgamento da representação. Então eu falei lá algumas vezes, né? A gente sempre sustentava quando o cliente tinha sido condenado. Sempre sustentava. E não era... E nem sempre era... Como a sessão era secreta, você não sabia o que ia acontecer lá. Outro dia até fui assessor de um filme do Esquadrão da Rota 66, enfim, eu tive que contar para eles como é que era. Então porque ninguém lembra disso. A gente entrava no plenário das autorias, era um plenário, porque eram 5 juízes, né? Era quase era um tribunal, mini tribunal lá. E os juízes sentavam conforme a antiguidade, né? No meio, para a esquerda dele sentava um juiz que era minimamente major, depois era capitão, tenente, e o mais moderno sentava ao lado do juiz auditor, e o voto era sempre... Não, isso foi a partir da Constituição a gente não sabia como que era a votação, porque a gente não sabia se eles podiam pedir esclarecimentos ao juiz auditor. E no julgamento, na sessão aberta do julgamento, os advogados sentavam na tribuna da defesa, que olhando os 5, ela ficava à direita, normalmente era sempre assim. À esquerda ficava a tribuna do Ministério Público, à direita da defesa, a bancada da defesa, a gente chamava de bancada. E cada advogado falava, daí pelo tempo que ele fosse assinalado, na lei de segurança era meia hora, no STM era 15 minutos, né, que era um tempo exíguo, mas ainda hoje é assim, né? Você falava a acusação, falava a defesa, tinha réplica, tréplica, às vezes havia partes, às vezes a gente criava confusões ali e fazia como às vezes vocês estão fazendo aqui, mas tinha um caso que eu preparei de um jeito.
o promotor falava assim, não, porque tal coisa. Eu falava assim, tem esse documento nos autos? Tem, mas é lógico que tem. Não, desculpa. Aí você ia conduzindo, você ia criando a expectativa que o documento podia existir ou podia não existir. Né? Tinha essas sacadas de advogado, né? E aí depois tinha a sessão secreta. A sessão secreta em São Paulo, a gente às vezes ficava sabendo como ela tinha decorrido, porque o Alfredo Santos, que era o oficial de justiça, mas é um oficial de justiça que era diretor do clube militar. Então, um oficial de justiça que era o cara que fazia a ponte entre os advogados e ele contava algumas coisas. Essa não vai sair, ou esse... maneira que esse vai sair. Coisas assim que você não sabia que papel que ele tinha nessa história, né? O Iberê casou com a filha dele, Iberê Bandeira de Mello casou com a filha do Durval. Mas o Durval já estava... Durval não, desculpa, Alfredo Santos. O Iberê casou com a filha do Alfredo, essas coisas loucas que acontecem, né? Ele conheceu e depois casou com a filha do diretor do clube militar, do clube aqui em São Paulo, clube militar. Então as sessões elas ocorriam até o julgamento. Né? No julgamento, na sessão secreta, os juízes ficavam na sala. Não, os juízes iam para a sala do juiz auditor, que era uma sala isolada, e a gente não conseguia ver, até porque o Alfredo ficava policiando ali, né, para a gente não ficar ouvindo, e a gente ficava ali na angústia da sessão secreta. Eu participei de uma sessão secreta em Minas que durou 22 horas. O Alfredo Santos era diretor, se dizia que ele era diretor, e era figura influente do círculo militar. Do Ibirapuera, né? Do Ibirapuera, Quer dizer, ele tinha poder, era um cara que tinha poder, né? Enfim. Então esse era... Aí a sessão secreta, voltava à sessão secreta, todo mundo de pé, eles pronunciavam a sentença, o presidente do conselho lia o veredito era a parte final da sentença, por tudo quanto consta dos autos, este conselho resolve. E aí vinha, condenar. O problema eram aqueles que esperavam sair pela duração da pena e eram condenados a muito mais do que... Né? Então, às vezes havia manifestações dos presos e os advogados estavam ali para dizer o que ia ser feito. Às vezes, a partir de um determinado momento, dizer para a imprensa o que ia ser feito, porque a partir de um determinado momento começou a imprensa a cobrir. Né? Então, era uma coisa... A sessão secreta era muito angustiante, porque você não sabia o que acontecia lá. Você não tinha ideia do que acontecia lá. E na sessão aberta, você tem a prerrogativa da ordem de alguém falar assim, fulano já foi condenado, é reincidente, você pode levantar pela ordem, não é assim, tem um documento, folhas tal, não é assim, etc. A gente interrompe, os juízes não gostam, mas é uma prerrogativa do advogado interromper para dizer, não é assim. A gente não pode divergir da interpretação que eles estão dando para o direito, você pode contrariar, vamos dizer, fatos que eles trazem que não haja prova ou que não estejam nos autos. E lá você não sabia. Sabia que as sessões podiam demorar bastante, porque os processos eram extensos e eram processos de 30, 40 volumes. Eu tenho uma cópia editada não, impressa do Bagulhão. O Bagulhão era uma denúncia das torturas dentro do presídio Tiradentes e, de certa forma, dava uma sistematizada nas torturas. E aquilo saiu de dentro do Tiradentes pela mão de algum advogado e foi para o exterior. Aí internacionalizou a denúncia pela tortura, né, com provas, com citações, etc. Eu tenho uma cópia desse documento. Os advogados... passaram a ditadura na ditadura. Era ditadura quando eles viveram. Eles foram vivendo mais, menos, mas tinham que se virar com a inexistência do habeas corpus em alguns casos, né? Tinham que se virar com
com encastelamento do Poder Judiciário em outros, etc. Tanto que a coisa que mais se brande como o reinício da esperança é a sentença de um juiz que entendeu que ele tinha, o Márcio Moraes, que entendeu que ele tinha que dizer o que aquilo tinha acontecido, o que tinha acontecido durante a prisão do Herzog. Nós queremos que se restaure no Brasil o preceito do artigo 1º, parágrafo 1º da Constituição Federal. Todo poder emana do povo e em seu nome deve de ser exercido. Do lado dele, Tancredo, né? Franco Montoro. Esse acordo que foi a redemocratização, não a anistia, mas a redemocratização, em que o regime militar sai e entra, vamos dizer, políticos antigos que serviram também ao regime militar, isso foi uma forma de fazer com que, como é que é a expressão do filósofo italiano, para que tudo mudando, nada mudasse, né? Essa redemocratização mal estruturada, em que os políticos, vamos dizer, são os mesmos né? Eu não defendo que a Revolução tivesse caçado todos, mas é normal numa redemocratização que foi, ao seu final, incruenta, né? Conduzida pelo general Geisel, de certa forma, né? Porque ele pautou a redemocratização, né? Mas o general Geisel foi o cara que mais matou, né? Você vê os números, não precisa do Hélio Gaspari, mas você soma os números lá, o general Geisel foi o que mais matou. E quando ele começa a falar da transição lenta gradual, ele tinha, em 77, ele tinha fechado o Congresso, ele tinha caçado os líderes da oposição, né? Então, quando ele chega em 78, na grande decisão dele, que foi se livrar do AI-5, mas se livrar do AI-5 para que o Figueiredo não tivesse o AI-5. Que o Figueiredo com o AI-5 seria, sabe-se lá o quê. O Figueiredo é um general de 4 estrelas, mas que lembrava um pouco, não o Bolsonaro, assim, mas ele lembrava muito o cara atrabiliário, os caras têm cheiro de cavalo, aquelas coisas que ele falava que eu prendo, bato e arrebento, eu vou pegar você, naquela manifestação do Paraná. Florianópolis, né? Não tinha, Florianópolis, não tinha o menor sentido. Então, quer dizer, um pilar, a redemocratização mal conduzida e sem uma transição com gente que tivesse estofo para dizer, a partir daqui nós vamos fazer tudo diferente, etc. Tal. A anistia que vem em seguida, ela é uma anistia muito parcial, a lei é muito parcial, o Supremo deu uma ampliada nela. Alguns setores da Câmara achavam também que condenado era só o condenado definitivamente, mas foi o Supremo que afirmou isso. Então, não sei hoje se era aquilo que o Figueiredo queria. Porque, veja, essa lei que afinal foi aplicada, só se aplicando aos condenados definitivamente, não era exatamente a lei que eles queriam, né? Não era aquilo que a ordem propunha, que era uma anistia ampla, geral e restrita, mas não era o que veio se aplicar depois. Quase todo mundo saiu com a anistia, quase todo mundo saiu, né, com a anistia que as condenações não eram definitivas. Então o Geisel, empoderado, tirou todo mundo da frente, né, deixou quem ele deixou no Congresso. E aí o que acontece? E aí é com esse Congresso que vai se caminhando e se chega no Tancredo, que era um homem do sistema, né? Um homem liberal, mas era um homem do sistema. Eles tinham, enfim, não era... A polícia, de certa forma, não houve apuração de nada do que se fez. Tinha um artigo no ato institucional número 5 dizendo que os fatos que tivessem início ou base
nos atos institucionais, enfim, nos seus complementares, não poderiam ser submetidos à apreciação do Poder Judiciário. Mas isso acaba. Isso acabou em 88. Bom, concordo? Quer dizer, sim, claro, acaba em 78 com o fim do AI-5, mas com a plena democratização, que eu aponto na convocação da Constituinte, isso acaba, mas não começa nenhuma tentativa de responsabilização. E por que não começa? Exatamente porque havia um grande consenso nisso. Na anistia, eu tiro a anistia da história, porque a anistia tinha que ser interpretada como ela foi aprovada. E a anistia não fala em crimes, em anistia de crimes, dos crimes praticados pelos agentes institucionais. Então, eles tiveram que usar uma coisa do Código Penal Militar, que estava os crimes conexos. Crime conexo com, com os crimes que o Lamarca cometeu, é o crime de deserção. Isso é um crime conexo, quer dizer, você comete um crime e o caráter político se arrasta para os outros crimes que ele cometeu para sucesso daquele fundamental. O Lewandowski, que foi um dos grandes juízes da corte, ele tem uma frase lá no seu voto contra a anistia a torturadores, ele fala: crime conexo é outra coisa. Desculpa falar isso. Eu tenho aqui os acórdãos do Supremo que dizem o que é crime conexo. Crime conexo é outra coisa. Esse tribunal já decidiu isso. Entendeu? Ele faz a voz que deveria ser do Supremo. Agora, o Supremo usa aquela história do crime conexo. É uma composição. É uma composição que houve, e não me perguntem quem participou dessa composição. A questão da memória da verdade, que no final das contas hoje é uma das minhas agendas, né? É fundamental você recuperar, contar fatos, contar histórias, e trazer fatos que todos sabem que aconteceram, mas poucas pessoas se referem a eles. Então, recuperar alguns fatos, etc., mobilizar através da emoção que despertam algumas histórias e que muitas vezes, enfim, muitas vezes é aquilo que move você. Quer dizer, os honorários movem o advogado, mas não só os honorários. Os honorários, a melhor notícia que a gente tem não é, como dizem alguns, espécie de mandado de levantamento, ou então o cliente pagou. A melhor notícia é o cliente saiu, o cliente foi absolvido, nós derrotamos o Ministério Público que tinha tal e qual posição. Quer dizer, isso é o que nos alimenta. À medida que alimenta, claro, sim, eu tenho família, tenho que sustentar minha família, mas o que alimenta a minha emoção, o que alimenta a sua emoção, são pequenas ou grandes vitórias na sua causa, nas suas causas, né, de vocês todos. Aí, quer dizer, o ser humano precisa ter causa, mas o advogado mais que outro. Por quê? Porque o advogado tem um conhecimento, tem uma expertise e tem a habilitação de agir em casos de violação à liberdade, violação à paz, violação enfim, a alguns direitos das pessoas, né? Quer dizer, eu vejo às vezes na Comissão Arnes, acontece alguma coisa, todos se movimentam, etc., mas ao final da reunião eles se voltam para quem? Né? Eles se voltam para os advogados, que essas são as pessoas que vão dar a saída, se a coisa for de... Então, essa é uma coisa que eu sempre gostei na advocacia e que eu diria para os jovens advogados: usem a expertise, o conhecimento e, depois de algum tempo, a experiência que vocês têm para alguns projetos. Se vocês pegarem os grandes advogados de São Paulo, eles estão envolvidos no projeto Liberdade, ou eles estão envolvidos no projeto, sei lá,
como é que chama aquele projeto que o Márcio Tomás Bastos fundou, enfim, projetos que são para soltar os presos injustamente condenados, os projetos para melhorar a situação das cadeias, os projetos às vezes projetos que têm. Eu lembro que a Juliana, uma das advogadas aqui, sustentou a revogação da lei da imprensa. E ela falou do lado do Miro Teixeira. O Miro Teixeira é um orador fantástico. Depois que o Miro Teixeira falou, ela falou assim: essas são as razões pelas quais a gente advoga isso. Agora, eu vou contar para vocês o que acontece enquanto não se revoga a lei de imprensa. Dona Fulana ofendeu um juiz em Minas Gerais. O juiz abriu uma ação contra ela. Os outros juízes se julgaram ofendidos, abriram ações contra ela, ou seja, viraram a vida da senhorinha um tormento. Por quê? Porque o artigo tal da lei permite que se faça isso e aquilo tal. Então ela começou a contar histórias. Então, isto é sustentação oral, a sustentação oral dela nesse caso é um exemplo, mas isso é a vida do advogado, quer dizer, levar ao juízo a situação que ele precisa manter. Né? A minha vida inteira eu acho que eu atuei como advogado. Minha mulher fala que até em casa às vezes eu atuo como advogado. Mas uma vez eu fui ao Superior Tribunal de Justiça, numa questão de assentamentos, era fundamental que o projeto de assentamentos do governo Covas fosse liberado, o Tribunal de Justiça tinha emperrado, porque senão ia morrer gente, eles estavam se enfrentando lá. E eu cheguei para o presidente do STJ, o procurador-geral foi comigo, eu falei: não fala nada, tá bom? Passei a mão na cabecinha dele, tá? Com muito respeito por ele, que é uma grande figura. Eu falei para o presidente do tribunal, eu falei: essa é uma questão de Estado, ou o senhor enfrenta isso como uma questão de Estado, não é um processinho. Ou o senhor libera esses assentamentos dessa forma que a população estava aceitando, o pessoal ligado à produção estava aceitando, ou o senhor fecha os olhos para o que vai acontecer. Então o advogado tem que levar essa palavra de realidade, porque os juízes necessariamente não estão nesse plano da realidade, eles estão no plano dos processos, no plano do ar refrigerado, no plano da reunião entre seus pares. E é isso que o advogado tem que levar. Ele tem que levar o que está acontecendo. Quem é aquela pessoa que foi presa? Né? Por que ela fez aquilo? Né? Porque, enfim, é um pouco de verdade que você tem que levar no final, é isso, um pouco de verdade. Né? Então essa é uma palavrinha que eu daria aos jovens advogados, que eles tivessem uma causa e que se preocupassem em levar aos juízes que entraram para a carreira sem nenhum tempo de advocacia, vamos dizer, de advocacia mesmo, eles têm que levar uma visão da realidade. Mas muitos juízes, ou grande parte dos juízes, passou em suas funções e foi legando isso. Né? Os juízes, então, eles, não vou dizer que eles se encastelaram, mas, na realidade, eles estão preservados. O juiz não pode ser demitido, o juiz não tem problema de emprego, o juiz não tem problema de salário, o juiz não tem problema de pôr comida na mesa, o tribunal, o seu salário mesmo provê tudo isso. Então, os juízes têm uma situação tão protegida como aquele filho que os pais e as mães falam para eles: olha, não olhe para isso, não olhe para o acidente, não olhe para aquele caso, não vamos a enterro, não vamos a velório, tal, não existe isso, não existe aquilo. Eles vão preservando. Então, os juízes foram todos preservados disso. A verdade é essa, os juízes foram preservados desse contato direto com a vida real, não é? E todas essas garantias que eles se cercaram, que são justas lá, enfim, as que foram dadas por lei. Então, muitas vezes os juízes
Eu já falei na escola da magistratura, e vejo os jovens de 20 e poucos anos, quando eles entram lá, eu fico olhando para eles, daqui a pouco eles vão se transformar em juízes mesmo, togados, etc. E o contato com a realidade vai ser sempre, como a gente pode usar uma expressão que diga que é mediado por várias proteções, mas não são proteções, são várias telas. Então, a primeira coisa que a gente faz no processo é contar o que aconteceu. E dizer por quê? Porque o Ministério Público, até pela função dele, o Ministério Público se senta ao lado do juiz. Então, a preocupação grande do advogado é que o contato diuturno que o Ministério Público tenha com o juiz ajude o juiz a entender que muitas vezes o que o Ministério Público pede é aquilo que deve ser feito. Isso aconteceu na Lava Jato. Os vídeos descobertos, o juiz e o promotor trocando confidências ali, etc., achando, talvez, que estavam fazendo melhor. Eu não vou entrar na história de se eles estavam numa grande conspiração contra a democracia, ou queriam criar um Estado em que eles tivessem mais proteção ainda. O que o Dallagnol queria quando ele pedia que o Ministério Público ficasse com aquelas, ou ele próprio ficasse, com aqueles recursos todos recuperados? O que ele pretendia com isso, se não fortalecer ainda mais o inalcançável? Eles são, e a Vaza Jato mostrou que o rei estava nu, eles ficaram menos inalcançáveis. Me diga o nome de um juiz, e vale prêmio, que tenha sido demitido sem salário. São Paulo, no Rio, Paraná, nenhum deles. Então, isso vai até até quando eles são demitidos, até por questões que são ruins do ponto de vista da moral e como alcance, como corrupção, em geral se preserva. Às vezes não, às vezes não, as exceções confirmam a regra. Então eles têm regras que eles continuam inalcançáveis. E aí foi onde a Lava Jato se complicou. Eles eram mortais. Então, os dois se candidataram ao poder legislativo e não lembraram que eles continuavam mortais, eles não podiam fazer determinadas coisas, porque havia ética de procedimento também no legislativo. Então, quer dizer, esse exemplo do Lava Jato é o exemplo da inalcançabilidade ao extremo. Eles decidiam quem eles puniam, quem e com que pena eles puniam, que empresas eles iam derrubar, onde eles iam alcançar as pessoas. A gente sempre se pergunta, naquela cena que o Moro sai da casa do Bolsonaro e dá uma entrevista, você se pergunta o que faz um juiz aceitar abrir mão dessa inalcançabilidade, desse PIX, com que o ES, PIX, quer dizer, aquela brincadeira de criança, segura, não pode pegar. Por que se abrir mão dessa inalcançabilidade para ser um ministro que podia, em tese, ser defenestrado? Por quê? Quer dizer, e aí é que entra, vamos dizer, uma suposição sobre o teor da conversa. Eu acho particularmente que o Moro trocou a segurança da magistratura por uma rápida volta à magistratura via Supremo Tribunal Federal. Eu acho que ser ministro da Justiça e implementar medidas todas, até que não foram implementadas, porque eram medidas... Uma das medidas era a redução do alcance do habeas corpus. Quer dizer, essa era o grande sucesso da Lava Jato, seria
reduzir o alcance do habeas corpus, né? Por isso que essas medidas foram bombardeadas, porque a cidadania não aceitava isso. Mas, então eu acho que o que o Moro queria, esse é um projeto que podia ser comum ao Deltan, não sei lá, mas podia ser também próprio, era um caminho pulando instâncias para ele poder irradiar aquilo que ele gostaria de um outro lado, né? E em relação ao Oswaldo Pacheco, não há prova nenhuma prova colhida em juízo. Condenar alguém com base apenas nessa confissão arrancada e a prova disso, esse homem apareceu em juízo ainda cheio de equimose. Você saber que havia um plano organizado, né, de aplicação da segurança nacional, dos conceitos da segurança nacional, o conceito de inimigo interno, o conceito de guerra psicológica adversa, exatamente para tutelar a repressão que se iniciava. Isso me parece uma coisa extremamente importante. Você observar a escalada que houve, né? A escalada que houve, que foi a escalada das leis de segurança, a escalada da Constituição, que afinal a emenda número 1 permite a pena de morte, né? O ato institucional número 5, que permite, vamos dizer, que impede o habeas corpus, impede outras coisas também, mas impede o habeas corpus, né? Quer dizer, havia uma proteção crescente para a repressão política, que era essencial para a tutela de um regime que queria se apropriar do poder político e se apropriar do poder, enfim, como um todo. E houve um projeto, foi executado, 20 anos, havia brigas internas, mas 20 anos de ditadura militar, houve um projeto. E o Geisel só liberou quando o Geisel achou que as coisas estavam, né, vamos dizer, que era permitido fazer isso. Mas nós ainda temos resquícios de segurança nacional. Nós revogamos a Lei de Segurança Nacional há meses atrás, né? Nós ainda temos esses resquícios que falam ao interior de muitos brasileiros, né, que pedem a volta da ditadura, né, que depois, de uma forma mais refinada, eles pedem uma democracia tutelada, mas pedem a volta da ditadura muitas vezes, e isso é não conviver com os opositores, não conviver com o seu antagonista, considerá-lo o inimigo, né? Essas são coisas que nós convivemos até hoje, né? Vamos dizer, a questão da crucificação que se faz do preso, né? O preso é o cara culpado, né? Essa é uma coisa que também vem da época da ditadura, né? Quer dizer, o cidadão que foi condenado, em primeira instância, pronto, acabou, ele é o culpado, né? E, mais recentemente, a ideologização de uma parte da justiça e de uma parte do Ministério Público, né? Afinal de contas, o cidadão foi condenado a alguma coisa. Eu vi isso. Eu defendi nem sei se está gravando, mas não importa. Eu defendi o escritório do Zanin na questão de apagar, incinerar as gravações que o Moro tinha feito das gravações de clientes, né? E eu pude ver ali que aquilo era clássico de um juiz auditor militar, né? Ofícios no processo dizendo para o Moro: Excelência, nós constatamos que nós não estamos gravando o Instituto Lula. A operadora, uma das operadoras falou assim: nós estamos gravando o cliente no escritório do advogado. O Moro fala: ciente. E um ano depois, né,
a operadora de novo fala, nós continuamos gravando, os números que o senhor pede para gravar, eles são do escritório do Dr. Cristiano Zanin. E ele, de novo, ciente até que isso chega ao conhecimento. Sempre é um funcionário que fala para o advogado, fala, olha, está acontecendo alguma coisa errada aí e tal. Aí houve uma reclamação e ele chegou no Teori Zavascki. Teori Zavascki falou assim, vamos dizer, como é que fala? Não, ele não falou incinere-se, mas destrua-se as gravações. E o Moro falou, ok. Daí o Teori morre e as gravações lá. Aí um dia abrem vista para o Ministério Público falar sobre o conteúdo degravado, alguma coisa assim, que o Zanin constata que ele continuava sendo gravado. Daí a gente entra com uma representação, que era um habeas corpus, uma representação ao tribunal, e a Ordem dos Advogados de São Paulo me escala para sustentar oralmente lá. Eu vou e sustento oralmente e foram destruídas as gravações sem aceitar as críticas que se fez ao Moro. Sim, as gravações são ilegais, mas o juiz é ótimo. Não saiu nenhuma providência como a gente pediu. Esse processo todo foi sigiloso? É? Foi sigiloso o processo todo? Olha, eu não sei se foi sigiloso, mas... Não foi sigiloso, não, porque eu sustentei, aí estava cheio de gente ali. Eu sustentei no Rio Grande do Sul. Hoje, eu estudei esses autos, né, para o efeito de sustentar a destruição dos áudios. Então eu sei que o Lula foi condenado num processo que não tinha nada a ver com a Petrobras. E o Moro fala na sentença. Então, para mim é um espanto. Eu falei uma vez, eu era o cara do PSDB que falava nas coisas do PT, porque eles me convidavam, porque eu não era do PSDB, eles achavam que eu tinha saído por muito tempo. Mas eu achava um escândalo. O processo era para isso, a competência era para isso. Eles condenaram aqui. Então, o Moro pegou aqui o processo e fez isso, em todos os casos. O Supremo depois acordou cedo e foi ver, tinha tortura, né? O exemplo que você deu. Mas os fatos estavam diante deles desde sempre. A um determinado momento, você pode falar que há uma certa conjugação ou conjuração, uma conjura de alguns fatores aí que de repente fazem a coisa que era óbvia, né? O rei estava nu, precisava decidir isso. A presidente do STF hoje, ela tem um voto dizendo o seguinte, eu não acredito que pode prender. Eu estou votando com vocês pelo princípio da colegialidade. Entendeu? E se vocês forem mudar, essa era uma ameaça, se vocês forem mudar, eu pego todos os casos que eu recentemente neguei porque vocês achavam isso e vou soltar todo mundo. Foi Rosa Weber. Foi a Rosa Weber que falou isso. Entendeu? E muitos deles estavam envergonhados. Por quê? Porque soltar o Lula num determinado momento, quando eu falava, sei lá, eu e 200 pessoas falavam que o Lula devia ser o candidato, que não tinha prova suficiente, ele tinha sido condenado de uma forma injusta, etc. Claro, tinha sido ratificado rapidamente em 2 tribunais, mas ainda tinha recurso. Então, essa era uma... Eu acho que o Moro seria desmascarado, né? Eu acho que se o Moro seria desmascarado. Mas claro, o Moro saindo, ele chama a atenção para um fato. O juiz que impediu o Lula vai trabalhar para o Bolsonaro. Esse fato que juridicamente tem pouco a ver, embora todo mundo esteja, eu também falei contra isso, tá, mas tem pouco a ver com tudo, mas para a opinião pública isso é fundamental. Você falar para sua mãe em casa, pô, o cara que condena o Lula está trabalhando com o outro. Esse é um fato muito duro.
O promotor que pede a condenação do Lula queria o dinheiro das empresas para ele. Esse é um troço que é escandaloso, mas sim, mas o rei sair nu também é escandaloso, até que alguém tenha a coragem de se proclamar isso.